Irmãos, toda época, independentemente da era, como o povo, como a gente mesmo, que espera o novo líder, nova liderança da uma nação, né? Por exemplo, presidente, governador, prefeito, até simplesmente deputado ou vereador, que faz diretamente, faz certas influências nas nossas vidas, não é assim? Não somente isso, numa empresa, se você é um empregador, né, empregado, e seu líder, novo presidente, ou novo gerente, né, novo chefe, até certamente uma família, né, pai, mãe. Mas nesse caso mais a gente vê esse aspecto geral, numa nação. E a gente sempre espera um novo presidente. Por que espera a nova liderança? Para que realmente nossa vida, né, melhore. Realmente a gente resolve esse problema que nossa moeda, nossa vida, ambiente melhora mesmo, porque a gente paga tanto imposto, né? Nós somos uma nação que arrecada mais imposto da face da terra. E mesmo assim, tudo bem, isso é realmente repassado para o povo, né? E que realmente beneficia a nossa vida, a saúde escolar. Fica difícil, porque a gente não pode esperar essas coisas de nossa liderança, porque se você não tem, por exemplo, o seguro da saúde, realmente, quando acontece uma coisa na sua família, enfermidade séria, é uma coisa agonizante mesmo. E também simplesmente uma educação. Antigamente, quando minha época, pessoal, cada escola pública era uma escola melhor que outra. E como a escola era boa. Não é assim, pessoal. A gente fala, minha esposa, a gente passando numa escola, e ela fala assim, isso é minha escola que eu estudei, Duque de Caxias. Agora parece favela. Tem medo de passar. Mas, irmãos, vocês são jovens dessa geração, não sabem, né? Tinha época que cada escola pública era... Vocês não imaginam. Mas, pena que passou agora, cada povo tem que responsabilizar pela educação dos seus filhos. A situação ficou assim. Por quê? A gente espera tanto da nova liderança, mas não corresponde. Imagina, irmãos, quando eu acabei de imigrar, né, no Brasil, naquela época o presidente era Geisel. Né? Não é cerveja, não, é Geisel, tá? Presidente. E ele é descendente alemão, mas naquela época era ditador militar. E depois veio Figueiredo, um homem que gosta de andar de cavalo, né? Eu penso que ele é príncipe de Saara. Mas, todo respeito, tudo esse era uma geração de militares, né? Presidente que escolhe entre si. Depois passou isso para a democratização. O Brasil também levantou o povo inteiro. Não houve confrontação muito pesada como se fosse outro país, né? Mas aqui também tinha uma confrontação séria que realmente Tancredo Neves foi eleito, só que ele não tomou posse por causa de uma doença que ainda não foi revelada até agora e passou pelo seu vice, que era Sarney. E Sarney governou, depois veio o Collor. Todo mundo lembra. Todo mundo não, jovens não lembram. A gente tem uma grande saudade de Collor, porque um dia para o outro, pior que comunista norte-coreano, que pegou todo o dinheiro da gente. Ainda bem que tinha pouca gente, pouco dinheiro naquela época. Mas imagina, tinha alguns conhecidos, vizinhos, morreu de infarto, pessoal. E não era brincadeira, infarto. É porque um dia sumiu o dinheiro. O governo fechou toda a conta. Isso é absurdo. Mas isso aconteceu. Aí houve impeachment, né? Para o cara usou. Aí não sei como esse cara ainda vive. Pode viver, né? Mas como ainda ele está na liderança, isso é uma grande vergonha da nossa nação. Que eu não vou entrar nesse assunto, tá? E outra coisa, e saiu outro Itamar Franco, é outro vice. Por isso, no Brasil, vice é muito importante, né? Porque tanto o presidente é corrupto, de vez em quando vice entra, tá? Aí depois veio Fernando, né? Henrique Cardoso, que foi reeleito. Aí veio Lula reeleito, entrou Dilma reeleita. Só na minha vida aqui no Brasil passou 8 presidentes. 8, é muito presidente. E cada vez que surgia novo presidente, o povo estava com aquela expectativa. Agora é ele, agora é ela. Mas um é pior que o outro.
Mas também não vou entrar nesse assunto. Irmãos, porque esses grandes líderes que poderiam ajudar o povo, levantar uma nação que tinha todos os fatores que favoreciam o Brasil, mas aconteceu tudo isso. Porque, irmãos, jamais um líder da comunidade numa nação possa resolver problemas essenciais do ser humano. Eu vou entrar já como se fosse uma definição. O homem tem duas essências fundamentais, um problema mesmo. Isso, não outra liderança pode resolver. Quais dois fundamentos mesmo, principais problema do homem? E nada mais, primeiro é pecaminosidade. O homem tem essa natureza de pecar. Mesmo que você quer viver numa situação boa, quando pessoas agredem a sua vida, e você se sente oprimida, e você realmente sente humilhada a sua vida, naturalmente a gente tem sangue quente nesse caso. Porque sangue, eu tenho sangue frio, você já está morto, tá? Sangue tem que ter temperatura de 36 graus, 5 graus Celsius, certo? Tem que ter essa temperatura. Então, quando a gente tem essa temperatura, claro, e a gente reage diante de certas humilhações, certas negligências. E o homem tem essa pecaminosidade, que tem essa natureza por causa da desobediência do primeiro homem, Adão. E também, segundo ponto essencial, o homem tem essa fraqueza. Queira ou não queira, passando decorrente do tempo, o homem enfraquece fisicamente. Seu locomotivo, seu trabalho, seu campo, tudo é limitado. Cada vez o homem enfraquece. Isso jovens não entendem, né? Passa a idade como eu, pessoal. Futebol, jogar futebol, nunca mais. Nunca mais. Para que faz uma coisa dessa? Porque senão vai ter ruptura de algum lugar, né? O último jogo que eu fiz, futebol, foi acho que 2, 3 anos atrás, durante a missão. Eu entrei, saí 1 minuto. 1 minuto, 60 segundos. Era suficiente para eu desistir, porque assim que entrei, estourou uma veia. Ficou roxo e tinha que sair. Não dá, porque homem enfraquece. Por isso, quando a gente tem uma idade, certa idade, não tem como a gente não ficar humilde, porque a gente sabe a limitação pela a vida que a gente aprendeu, tudo isso. Irmão, então, o homem tem esses dois grandes problemas, que uma é pecaminosidade, natureza de pecar. Por isso que a gente sofre. Naquela época deve ter feito isso. Por isso eu fiquei assim, ou por isso minha família ou pessoa de meu redor está sofrendo. A gente lamenta a sua vida. Deve ter tomado uma decisão correta naquela época. Talvez você tome uma decisão sabendo ou não sabendo, sem saber. Mas você vê esse resultado que está levando a sua vida, vê que você se sente um peixe morto sobre uma correnteza forte que é desse mundo. E também o homem tem essa fraqueza. Quem vai resolver esse problema da fraqueza do homem e também essa natureza do pecado do homem? Nem um presidente, nem um prefeito, nem um líder possa resolver esse problema essencial do homem. Mas interessante, no Salvador, Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo. Sobe montado um jumentinho. Já imaginou? Moças, você se espera, solteiras, moças, você se espera um príncipe que vem com o quê? Fala, pode falar. Cavalo branco. Já imaginou? Jumentinho cinza. Você vai rir. Débora, isso mesmo, você vai rir. Ainda bem que Marcos não veio com o jumentinho. Senão você dá licença. Essa é grande piada. Irmãos, mas o que aconteceu hoje? Jesus Cristo entrando o quê? Uma entrada triunfal. Mas ele montado sobre o quê? Jumentinho. Que irônica é essa? Mas com essa mensagem aqui que a gente aprende. O que Deus queria falar conosco? Isso que a gente vai compartilhar. Irmãos, domingo passado a gente já compartilhou que Jesus Cristo, última semana, eu falei como João, ele
exalta, como ele concentra toda a sua escritura. 50% de Evangelho segundo João é destinado para a última semana da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a última visita que ele fez, qual casa? Seus amigos, Betânia, lembra? 3 irmãos, quais são? Muito bem, Lázaro, Marta, Maria, muito bem. Marta realmente é uma mulher doce, mulher que quer agradar ao Senhor, mulher que quer fazer alguma coisa para o Senhor. E como sempre, ela nunca mudou. Não é um dia que ela serviu, outro dia não. Ela sempre, é constância que ela sempre servia. Já será que Marta imaginou que é aquele serviço que ela fez, ela deu, e ela realmente serviu o Senhor, aquele jantar, aquele banquete, era o último serviço dela, pelo menos para o Senhor Jesus Cristo. E Lázaro não fez grande coisa, mas só o fato de ele ser reviver, ressuscitado, já era uma grande notícia. Ainda hoje, a palavra de Deus fala sobre Lázaro, não é assim? Quando Jesus Cristo entrava, tinha duas multidões. Duas multidões, nada mais, o primeiro tipo era a multidão que vinha de todo canto da Judeia e Israel, por causa dessa fama do Senhor Jesus Cristo, porque época de Páscoa reunia naquela cidade de Jerusalém mais de 2 milhões de pessoas. É muita gente. Mas muita gente nessa época já ouvia respeito da vida do Senhor Jesus Cristo, que fez multiplicação de pão, curou a enfermidade, expulsou o demônio, muita coisa já ele fez. E agora, outro grupo, multidão, que versículo 17, vamos lá? Todo mundo junto? Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os... E tinha multidões oculares, testemunhos oculares que presenciaram quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro morto. Então, tinha essa multidão. Então, imagina multidões recebendo Jesus Cristo, aquele serviço que Marta fez, aquela mesa que Lázaro sentou junto, justamente Maria que quebrou o seu alabastro e derrubou tudo isso, hundiu até a ponta da cabeça, a ponta da pé do Senhor Jesus Cristo, até ela enxugou o pé do Senhor Jesus Cristo, seus cabelos. Acho que Maria, somente Maria, sabia mais ou menos aquele momento era o último momento na vida do Senhor Jesus Cristo. Por quê? A gente compartilhou, né? Porque Maria sempre, na visitação de Jesus Cristo à sua casa, ela ouvia a palavra do Senhor. Sempre ela, debaixo do pé do Senhor, ouvia a palavra de Senhor Jesus Cristo. Então, ela sabia, talvez ela entendeu, por isso ela quebrou a coisa mais preciosa da sua vida. E realmente, Jesus Cristo confirmou, né? Não é? Porque muita gente criticou ela. Por que você fez isso? Por que desperdiça tudo isso? Por que não vende por 300 denários? Por que não distribui para pobres? Não falava isso, mas Jesus Cristo mesmo impediu. Não, deixa ela fazer. Pobre sempre vai ficar com vocês. Você sempre tem oportunidade para ajudar mais. Ela está fazendo o quê? Embalsamando meu corpo. Já Jesus Cristo revelou a sua morte. Nesse momento, Jesus Cristo entrando em Jerusalém, como triunfal mesmo, mas será a última visita do Jerusalém. E Jesus Cristo. Irmãos, que irônica. Aquela época no Jerusalém, não somente Pôncio Pilato, governador Pilatos que estava, tinha muitos grandes líderes que estavam lá. Imagina, mais de 2 milhões que estavam lá, muitos líderes religiosos, tudo. E todo mundo esperava a chegada do Senhor Jesus Cristo. Então imagina lá, tinha informações, né, informantes para Pilatos. Pilatos perguntou, e governadores, a liderança de Império Romano perguntaram, dizendo que vem rei de Israel, não é assim? Um grande líder está vindo. Aí ele ouviu, soldado chegou, eu trouxe informação, nosso governador fala, então como que está chegando o rei de Israel? Aí ele está vindo, o povo está atrás dele, está cantando, louvando, só que governador esquisito, ele está vindo com um jumentinho. O quê? Não é cavalo, não tem exército, não tem tropa, não tem pelo menos lá a tropa de elite, lá não tem ninjas escondidas. Não, senhor, não tem ninguém. É ele sobre jumentinho. Aí eles riam, não é assim? Que é isso, jumentinho? Irmãos, essa é a nossa
a primeira frase, primeiro ponto para a gente estudar. Vamos ler todo mundo junto? Olhar pela expectativa do mundo, a vinda do nosso rei, montado em um jumentinho. O mundo olha, o mundo tem certa expectativa sobre nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu repito de novo, irmãos, com essa expectativa de mundo, jamais conhecerá nosso rei, porque nosso rei vem, que forma? Sobre jumentinho. Aí vocês não entenderam. Olha para mim, quando eu estava meditando essa palavra, eu lembrei, eu fiz uma ilustração, eu que inventei. Mas isso não vai acontecer, mas só para ajudar a entender o que significa que o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, quando Ele vem sobre um jumentinho, realmente a gente também acreditaria Ele como Rei dos Reis e nosso único Salvador? Esse povo não dançava, versículo, hoje texto, versículo 13, vamos lá? Todo mundo junto? Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. Todo mundo louvando, não é assim? Esse povo reconheceram, esse multidão reconheceu Jesus Cristo, Rei dos Reis? Que nada, pessoal. Depois de 3 dias, eles que vão crucificar. Você louvou, adorou Deus, você acha que você conhece Deus? Você falou, essa é a igreja do Senhor, essa é a bênção. E será que isso vai durar? Esse povo que cantou, louvou, Senhor Jesus Cristo, a sua entrada, Rei dos Reis, Rei de Israel, Senhor dos Senhores, Hosana, sabe o que é Hosana? Essa palavra Hosana, Rosiena significa, Senhor, vem agora, nos salva, agora salve-nos. Isso significa Hosana. Canto isso, depois de 3 dias o que fez? Crucifica-o, não Barnabás, crucifica ele. Aí matou. Esse mesmo povo. Será que eles conheceram Jesus? Não, irmãs, redondamente enganada. Por isso a gente tem que olhar, será que eu conheço o Senhor verdadeiramente? Se o Senhor vem hoje, eu preciso da ajuda do Senhor na minha vida. Como a gente roga, como a gente louva, a gente busca, Senhor, socorra a minha vida, me ajude. Senhor, minha situação, que eu estou num lamaçal, não tenho como sair, Senhor, me ajude. A gente roga, a gente berra, a gente luta. Mas quando o Senhor vem com um jumentinho, você olharia, o Senhor está vendo para me ajudar? Irmãos, faz conta aqui, um dono de Mercedes-Benz. Conhece Mercedes-Benz? Melhor carro do mundo, né? Um dos melhores carros do mundo. Esse dono, lá na Alemanha, ele estava visitando o Brasil, porque ele queria visitar, lá na ABC, fábrica de Volkswagen, porque Volkswagen, ele tem várias filiais. Volkswagen é origem de Alemanha, você sabe disso, né? Não é Brasil não, tá? De Alemanha, tá? Por favor. Mas a maior indústria de Volkswagen da terra é Brasil que tem maior empresa, entende? Fábrica. Então, ele veio para fazer uma consulta, vai ver como que funciona. Aí ele veio, presidente de Mercedes-Benz, com suas guardas, todo mundo, porque ele é dono, ele viu tudo isso. Aí ele viu uma fusquinha lá no estacionamento encalhado. Eu falei, eu sempre tinha sonho de dirigir uma fusquinha de 1950 e pouco. Não, aquele parado muito tempo. Não enche gasolina, eu quero dirigir um pouco. Aí seu motorista, chofer, meu sonho era eu dirigir isso. Aí ele pegou, ele saiu, ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, ele estava dirigindo e calpifou. Parou, exatamente frente da sua casa. Coincidência, você estava limpando frente da sua porta, você viu um carro velhinho, feio, que atrapalhando toda a rua, e parou frente da sua casa. Aí sai um homem velho, só que sua roupa é muito chique, só que esse homem é muito irônico, saindo tudo quebrado, aquela fusquinha, aí dirige a você, pergunta assim, senhor,
me ajuda aí, meu carro está quebrado. Você pode guinchar meu carro, você não tem uma corda aí, me ajude aí. O que esse cara está falando? Se você me ajude, eu dou um presente de Mercedes-Benz de 600 novinho. O que você vai fazer? Exatamente, você vai rir. Você vai, Senhor, eu tenho vontade de empurrar seu carro, mas não tenho tempo agora. Pede para o pessoal sair daqui. Ou você deixa chamar mecânico. Por quê? Você nunca viu o rosto do presidente dono de Mercedes-Benz. Você não conhece. Faz contar que você viajou com toda a sua família Rio de Janeiro. Justamente naquela época tinha um fórum de economia do mundo que está acontecendo no Rio. Veio dono do Banco da Suíça. Ele foi lá brincando na roça, aí que ele foi pego. Ele levou do trombadinho, sei lá. Aí que ele perdeu todas as suas coisas, ele estava sequestrado. Dias. Um momento ele conseguiu escapar, mas ele estava sujo, roupa todo rasgado, não comeu esses dias, mas ele conseguiu sair da sua sequestra, ele saiu. Aí você que estava passeando com a sua filha, seus filhos numa boa, ou sua namorada, lua de mel, passeando lá, Ipanema, assim, tá. Um velhinho feio, sujo, fedorente, vem na sua frente e fala assim, nem fala português direito. Senhor, me ajuda, eu estou quebrado, me dá roupa, comida, empresta um dinheiro. Você vai emprestar? Mas aquele dono do Banco da Suíça que entregou 6.000 contas extras escondidas, secretas do brasileira. 6.000 contas descobertas. O povo não entende o que está acontecendo. Imagina o que foi achado. Imagina o que não foi achado. Não vou entrar nesse assunto de novo. Faz conta que este dono do Banco da Suíça pediu. Juninho, me ajude. Juninho, acho que Juninho vai ajudar, mas eu não. Esse mendigo está difícil. Esse mendigo até me enganando com língua enrolada. Por quê? Aí ele fala assim, me ajude, eu vou dar uma casa para você, eu dou uma conta, entre 6.000 contas, eu dou uma conta, porque você pode escolher. Irmão, a gente vai dar? A gente vai rir, porque nunca conheceu esse homem, dono do Banco da Suíça. Se diz Cristo, sua ajuda vem dessa forma, que vem sob jumentinho, quem entre nós realmente dobraria o joelho e receberia Ele com toda a honra, toda a glória? Não somente esse povo que até cantou Hosana e declarou que esse Senhor, mas depois de 3 dias, esse povo que mesmo crucifica o Senhor Jesus Cristo. Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, nós faríamos a mesma coisa. Por isso nós temos que agradecer a Deus que está vivendo agora. Então, não reclama que sua vida está difícil. Já imaginou você viver aquela época do Senhor Jesus Cristo? Vendo o Senhor Jesus Cristo de lado, todo dia, e comeu até pão que Ele multiplicou, depois você xinga, crucifica Ele. Só de pensar, eu estou arrepiado. Não é melhor a gente viver agora? Senão eu vou mandar vocês para aquela época. Irmãos, o mundo tem certa expectativa de olhar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, jamais a gente pode esperar o Senhor Jesus Cristo dessa forma. Até nossa vida agora. Você precisa de ajuda do Senhor? Você precisa de ajuda de Deus? Irmão,
fica atento, porque ele vem dessa forma. Esse é o mistério de Deus. Segundo ponto, então, por que Jesus Cristo veio montando o jumentinho? Pessoal, por quê? Porque ele montou, porque está escrito na palavra, versículo 16, 15 e 16. Vamos lá, 15, todo mundo leia, 15. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam também de que... Sabe por que Jesus Cristo veio montado sobre jumentinho? Para ele obedecer a palavra de Deus. Essa mensagem já está registrada na Zacarias, capítulo 9, versículo 9, irmãos. Vamos ler todo mundo junto? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aleluia. Amém. Jesus Cristo, ele viveu de acordo com a palavra de Deus. Ele viveu todo o seu tempo de acordo com a palavra de Deus. Ele morreu de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Porque ele montou jumentinho para obedecer a palavra de Deus, palavra prometida. Por que ele monta sobre jumentinho? Irmãos, pensa comigo. Ele vem, ele é rei, ele é salvador. Ele que veio para nos salvar. Só que ele vem de uma forma esquisita, sobre jumentinho. Ninguém pegaria uma coisa dessa, mas ele fez. Porque ele sempre obedeceu a palavra de Deus. Por quê? Com essa montagem de jumentinho, demonstra sua humildade. Muitos cristãos pensam humildade dessa forma, como se fosse no mundo. Humildade é o quê? Para desvalorizar a sua vida. Alguém fala assim, irmão, você ganhou muito dinheiro, sua empresa é muito boa empresa. Aí a pessoa fala assim, não foi eu, não, foi planeamento, eu tinha uma sorte, não foi eu, não, parece humilde. Irmão, como que você entrou nessa empresa? Como que você passou essa prova? Como que você foi aprovado? Não, é por acaso, é por sorte. É assim? Essa é humildade? Irmãos, Kript, o teólogo espiritual, ele disse, humildade não é falar sobre si uma forma aquém da sua vida, mas sim pensar menos do jeito que você quer pensar. O que é humildade, pessoal? Humildade não é demonstrar, expressar você aquém do que você é. Não é, irmãos. Humildade é esvaziar seu pensamento, esvaziar seu querer, mas sim, pensar menos do seu pensamento. Jesus Cristo, na sua vida, ele sempre buscava a vontade de Deus, ao Pai. Ele tinha todo o poder de pensamento, mas ele sempre esvaziava seu pensamento para ser preenchido à vontade de Deus. Ele não agiu de acordo com o seu pensamento, mas ele agiu de acordo com a palavra prometida de Deus. Irmão, esses dias a gente faz momento devocional, certo? Que livro que a gente está fazendo? Quem está fazendo sabe, quem não está fazendo, não sabe. O primeiro Reis, não é assim? No capítulo 17 a gente encontra grande profeta, quem? Nem sabe, profeta. Ninguém faz momento devocional? Quem que sai? História de Elias. Muito bem. Elias, grande homem, grande profeta. Irmãos, Elias não é qualquer profeta aí. Lembra o Monte de Transfiguração de Jesus Cristo? Lá Pedro falou,
gostaria de construir 3 tendas, porque ele viu 3 aparições de Jesus Cristo transformado, e com outro, Moisés e Elias. Elias, é profeta aqui, não viu a morte, ele foi trasladado para o céu. Não é qualquer profeta, pessoal, é grande profeta, todo judeu, todo Israel, eles respeitam esse profeta, Elias. Mas Elias foi para onde? Sidom, Sarepta, para se esconder, para sobreviver durante 3 anos e meio que ele proclamou, porque Deus falou, fala isso para Acabe, rei, e acaba com ele. E fala que 3 anos e meio não vai ter chuva, todo mundo vai sofrer com a chuva. Aí ele falou, porque o profeta tem que falar. Deus disse isso, ele tinha que falar. E você tem que esconder. Por quê? Porque o profeta Elias, ele foi parar no Sidom. Porque ele foi parar na casa da viúva de Sarepta. Irmãos, quando a gente faz um momento devocional, é esquisito, né? Porque profeta Elias, grande homem de milagre, não é assim? Grande, poderoso, ele fala para a viúva assim, ó, viúva, irmã, você tem alguma coisa para fazer pão para mim? Eu estou com fome. Aí ela responde assim, homem de Deus, eu não tenho nada, eu tenho uma porção aqui, essa porção eu vou fazer pão para comer eu e minha esposa, minha e meu filho, e depois a gente vai morrer. Pensa bem, se você fosse Elias, você pediria uma coisa dessa? Mas Elias pediu, não, tá para mim, eu vou comer. Viúva falou, não, se eu dou, essa é a última refeição. Eu vou comer com meu filho, a gente vai morrer de fome depois. Aí o profeta Elias fala assim, dá para mim. Eu falei, esse cara é muito chato. Por que ele fez isso? Aí ele fala assim, faz pão primeiro para mim, eu vou comer, e depois você não vai faltar comida. Então você faria uma coisa dessa? Não, você jogaria panela sobre a cabeça dele. O que você está pedindo? Mas agora eu pergunto, irmãos, irmãs, me responda seriamente, não é tão difícil. Porque esse grande homem, profeta Elias, foi para no Sidom. Difícil responder? Hã? Oh, não, eu sei que todo mundo sabe. Ele foi, por quê? Deus mandou. Deus falou, você vai para o Sidom. Você vai para o Sidom, uma região, uma cidade chamada Sarepta. Lá entrando essa cidade, vai encontrar uma viúva. Essa viúva que vai te servir durante todo esse tempo da seca. Ele obedeceu ou não obedeceu? Ele obedeceu. Sendo grande profeta, que foi servido pela uma viúva mais miserável daquela época. Pessoa mais miserável, mais pobre, que serviu profeta mais poderoso para realizar grande obra de Deus. Porque tinha humildade para servir. Às vezes você pensa assim, falando que, pastor, eu sou jovem, eu não posso servir. Pastor, ou líder, eu não tenho tempo, eu sei pouca coisa. Isso não é humildade, pessoal. Humildade não é abaixar quem você é. Humildade é pensar menos do que você costuma pensar. Humildade é obedecer à palavra de Deus. Elias não tinha outro lugar para ser alimentado. Ele não tinha outra pessoa que pôde servir ele. Mas ele foi para o Sidom justamente para obedecer a palavra de Deus. E encontrou essa viúva de acordo com a palavra de Deus. E é assim que viveu. Assim. A gente tem que olhar Jesus Cristo, sua entrada na nossa vida, mesmo que ele venha uma forma de montado de jumentinho. Coisa ridícula, coisa muito fraca, mas irmãos, a gente tem que aceitar isso pela fé, pela palavra de Deus.
E assim, última parte, irmãos. Então, como que fica a nossa vida? Vamos ler a nossa vida como a do jumentinho, que o glorioso rei está montado sobre a minha vida. Irmãos, não entra, eu não tenho nenhuma intenção de fazer interpretação alegórica aqui, mas, pensa comigo, se Jesus Cristo está vivendo comigo, nossa vida é como um jumentinho, não é assim? Ou menos, porque Ele é Criador, Ele é Salvador. É Ele que fez todo esse universo. É Ele que me salvou, Ele que me deu vida eterna. Ele que me perdoa, Ele que me chama filho justificado. Quem somos nós diante dEle? Um jumentinho. Irmãos, por que esse povo, multidão, tirou sua roupa à entrada do Senhor Jesus Cristo e colocava como uns carpete vermelho, red carpet. Quando faz o Oscar, cada atriz vem com aquela roupa dress, né? Aquela roupa exótica assim, e que red carpet, né? Carpete vermelho, não é assim? Eles fizeram com suas roupas. Por quê? O jumentinho era especial. Colocou isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Mas quem que pisou esse red carpet? Jumentinho. Não confunda. Não confunda. Nossa vida é abençoada porque o Senhor está contigo. Entenda e ouça quem tem ouvido. Você se chama filha de Deus porque o Senhor está contigo. Você chama filho da promessa, porque o Senhor está contigo. Não confunda. Então, como nós ouvimos sua palavra? Como nós vivemos? Esvaziando o meu pensamento e suprindo tudo isso, preenchimento da sua palavra, sua promessa. Por que a gente faz discipulado? Por que a gente memoriza versículos? Para a gente pensar menos meu pensamento. E a gente busca a hora, segurando sua palavra, sua promessa. Sim, nossa vida carrega nosso Rei glorioso. O que fala 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diante. Mas nós somos uma vida feita de barro. Vamos ler todo mundo junto, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Esse vaso é de barro, pessoal, mas seu conteúdo é tão precioso, Continuamos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, Senhor Jesus Cristo glorificado, através da sua vida. Irmãos, hoje também, nossa irmã missionária Sean fez um momento devocional. Quando grande chuva que Deus levantava, de 1 Reis, de Elias, sua profecia, agora, depois cerca de 3 anos e meio, lá no mar, lado do mar, levantou nuvem palma da mão, pequenininho. Todas essas coisas as pessoas ridicularizam. Irmãos, aprenda. Não ridiculariza pequenas coisas. Não ridiculariza a sua vida, sua situação pequenina. Não ridiculariza, porque sempre grande poder, grande bênção de Deus vem uma forma de jumentinho, pessoal. Não ridiculariza. Não entra a sua vida a megamania. Seja fiel cada instante da sua vida. Cada momento, roga a Deus. Cada momento seja humilde.
Cada momento mostra como se fosse sua vida está sentado, levantado, deitado diante do nosso Rei dos Reis. Cada momento. Ai, Deus enviará seu socorro. Ou talvez já chegou, só que você não está olhando. Esse poder está montado sobre jumentinho. Irmãos, Deus usa esses pequeninos. O último versículo, irmãos, que eu gostaria de compartilhar, Isaías 60, versículo 20, 21, 22. Vamos lá, 20, todo mundo. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão, inclusive eu e você. Continua. Para sempre Ele darão a terra, porque Deus criou terra e céu. E sua vontade seja realidade como no céu, como na terra. Por enquanto, onde nós vivemos, atalado nos pés na terra. Não anda sobre nuvens, irmãos. Continua. Serão renovos por mim, plantados, obra das minhas mãos. Somos o quê? Obra das mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Para que eu seja glorificado. Deus usa a pessoa mais miserável, mais pequena, mais fraca. Deus usa a igreja mais fraca, mais pobre. Deus usa a pessoa vida mais séria. Mas aquele que esvazia seu pensamento, é aquele que preenche pela promessa de Deus. Ele quer ser glorificado. Por quê? Versículo 22 fala: o menor virá a ser 1000. O mínimo, uma nação forte. E o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Aleluia. Amém. Cada um de vocês será 1000. Menor igreja do Senhor será uma grande, forte nação. Ele será glorificado para aqueles que conseguem olhar aquele rei meu, rei nosso, que vem montado sobre jumentinho. Para de falar seu pensamento. Para de falar o que é a igreja do Senhor. O que deveria ser servo de Deus. Tenha vergonha de abrir a sua boca. Oh Senhor, tenha misericórdia da minha boca. Minha boca ainda fala sobre meu pensamento. Minha boca fala sobre ainda minha emoção. Ainda eu sou muito grande, Senhor, para enxergar meu Rei dos Reis que está vindo, montado num jumentinho. Quem virá? Quem será glorificado? Quem que Deus usará? Essas pessoas que trouxeram esse evangelho até hoje. Irmãos, seja usado. Eu quero ser usado por Deus. Mesmo que sendo um jumentinho. Que mundo me fala, mundo me goza, e mundo pode me criticar seu jumentinho. Mas tudo bem, se nosso Deus da glória está montado sobre a minha vida, a sua vida, você não dirigiria fusquinha do dono do Mercedes-Benz que pedindo: por favor, irmão Felipe, dirige meu carro. Eu estou difícil, eu nunca dirigi um carro de marcha. Aliás, até automática meu chofer que dirige. Você poderia me ajudar? E você seria meu sócio. Senhor, não precisa ser sócio não. Eu vou te levar só. Aí quando você entra, palacete do reino de Deus está diante de mim. Pequena, pouca coisa que eu fiz. Senhor fala: esse é meu servo fiel e bom.
Senhor, eu não fiz nada. Aí diz, Cristo vem, correndo em direção a mim. Vem, filho. Vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados. Eu vos te aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprende de mim, porque eu tenho um coração de manso e humilde. Então, sua alma descansará. Mansidão e humildade não é caráter de nascença. Mundo pessoas pensa humildade. Mansidão já é natureza. Não, disse Senhor, toma meu jugo e aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, a palavra disse, ser manso, ser humilde, tem que aprender. Toda a nossa vida. Ouve a palavra de Deus. Tira, remover meu pensamento. Isso é humildade. Não se engane e não tenta enganar, falando que você é fraco, você não sabe, você não tem poder. Porque diz Cristo, nunca aqui na terra, Ele negou de dizer que Ele é Filho de Deus. Nunca negue. Se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, seu Pai é nosso Rei. Oremos.